você tá estudando inglês, espanhol, francês, alemão, e você já avançou um pouquinho, o que eu recomendo pra você é o seguinte: dá uma voltada lá naquele primeiro material e só escute ou só leia ele só pra você ver. E aí seja um dos benefícios que eu quero falar pra você dessa técnica, que é muito interessante como você vê o teu nível, como você avançou, você contrasta, e isso aconteceu comigo no chinês. Quando você volta ao básico, depois de ter passado por ele, você sente que você avançou bem no teu idioma. Então, eu recomendo que você escute, ouça de novo alguma música, algum filme, algum podcast, alguma coisa que você usou quando você estava no começo desse idioma. Revisite ele para você solidificar aquilo que ficou, aquilo que é o basicão, mas para você também ter um nível de contraste daquilo que você já usou. O que eu fiz então no meu material de chinês? Eu comecei a fazer o seguinte: eu peguei um podcast, tá? Então vai anotando que isso aí você pode fazer também, tá? Então eu peguei um podcast basicão e eu escutei de novo, tá? Um podcast básico, tá? Então o meu chinês hoje, eu tô intermediário, não vou dizer que tô avançado, tô intermediário no meu chinês. Eu peguei um podcast básico e ouvi ele exaustivamente, tá? Eu vi ele exaustivamente, beleza? Então, voltei ao básico e falei, poxa, eu já tô ouvindo umas coisas bem mais avançadas em chinês, vou voltar e vou reescutar aquilo que eu tô escutando, que eu escutei lá no início da minha jornada em chinês. E você pode fazer isso. Então, e foi isso que eu fiz quando eu voltei pra usar essa técnica no chinês. Eu já vou te mostrar como eu tô fazendo hoje no francês, beleza? A gente vai fazer juntos aqui, vamos botar a mão na massa. Só quero passar por um idioma de cima a baixo, rapidinho, só pra você entender mais ou menos o que eu tenho feito pra aprender o básico de novo, né? Pra voltar às raízes, digamos assim. Outra coisa que eu fiz foi o seguinte: eu peguei algumas palavras do Enki, por exemplo, lá dentro do Enki, que eram palavras bem básicas, e eu revisitei elas, né? Eu coloquei todas elas dentro de um baralho e falei, poxa, vou ver se eu realmente conheço essas palavras, as primeiras palavras que eu aprendi, eu quero realmente ver se eu consigo aprender, se eu realmente aprendi elas. E foi bem interessante revisitar isso aí, eu vi que eu consegui entender muito. Outra coisa que eu fiz também foi ler algumas sentenças, isso na verdade eu vinha fazendo, mas é algo interessante, vim revisitando sentenças onde eu aprendi gramática. Eu revisitei a gramática através das frases, né? Das frases básicas que eu aprendi. Por exemplo, o Aini, né? Eu te amo. Eu revisitei esse tipo de frase. A construção, eu amo você, como é que eles colocam no chinês, né? O Aini. E aí eu revisitei a gramática através das frases básicas, dos primeiros cartões que eu tinha criado. Fiquei muito feliz com o resultado, que você mostra pra uma pessoa que nunca viu chinês na vida, fala, o que tá escrito aí? Fala, poxa, é um monte de risco. E você faz muito sentido o que tá escrito ali, e é muito fácil, porque você já passou por isso, você tá solidificando aquele conhecimento, isso é muito bom. O que eu fiz também foi ouvir as frases que estavam dentro do meu Enki, tá? Eu tenho, por exemplo, eu escuto, eu tô aprendendo um idioma e eu tenho as frases lá dentro do Enki que tem som, por exemplo, lá da comunidade. Então, o que eu fiz? Eu extraí o som de lá e aí coloquei dentro do meu celular e vou escutando elas ao longo do dia. Escutei exaustivamente, né, pra revisitar o básico. O que eu fiz? Peguei, então vou pegar as primeiras frases que eu aprendi, que tem o áudio, e eu vou escutar exaustivamente aquelas primeiras frases. Nossa, assim, escutei muito, acho que eu escutei mais de 200 vezes o mesmo áudio com um monte de frase para solidificar realmente o básico. Como um prédio, idiomas mais ou menos um prédio, você não consegue construir ele de uma maneira sólida se tu não tiver solidificado bem a base. E embora você passe rápido pela base, pelo básico, é interessante você revisitar ele para que você realmente solidifique a tua base. Você não precisa, poxa, tô no intermediário, nunca mais vou revisitar o básico, ou pelo menos é bobeira, é idiotice, como eu falei para ele. Você voltar é antiprodutivo, né? Mas na verdade não é. Tem vários benefícios para você fazer isso e é questão de pouco tempo você revisitando o básico, você consegue solidificar para você conseguir avançar do intermediário para frente ou até mesmo do básico mais para frente, você consegue avançar com uma qualidade muito melhor, beleza? E basicamente no chinês foi isso que eu fiz. Então, o que eu fiz aqui no meu chinês, se você quiser anotar aí para você
tentar fazer também para revisitar o básico. Eu revisitei os podcasts, os áudios que eu ouvi bem lá no comecinho, quando eu tava começando a aprender o chinês, né? O dia 1. 2, eu dei uma olhada nas palavras, nos primeiros cartões do Anki que eu criei, para ver se eu realmente sabia aquelas palavras. Só olhei mesmo. 3, eu revisitei a gramática mais básica, as frases mais básicas, para ver se eu realmente tinha aprendido aquela estrutura. Eu percebi, inclusive, numa delas, que eu não tinha aprendido umas estruturas lá, que eu falei, poxa, eu preciso prestar mais atenção quando eu estou aprendendo essa estrutura aqui, porque eu realmente ainda não peguei, tá? Terceiro ponto, viu? A minha base tinha ficado um pouco bamba e foi bom que eu revisitei, porque agora eu estou ciente disso. Quarto, eu ouvi as frases lá do meu Anki de uma maneira exaustiva, que estavam lá dentro do meu Anki, coloquei no meu celular e escutei as frases básicas de novo e de novo, só para solidificar realmente o básico. Agora, vamos fazer na prática. Eu quero fazer na prática com você o francês como eu estou revisitando, tá? O francês.